Olá, eu sou Suelma, filha da Maria José Pinheiro, conhecida como Maria do Violão aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos aqui para pedir o teu apoio, para pedir o apoio e ajuda da sociedade para que haja um julgamento célere, o mais breve possível sobre um processo que tramita perante a 4ª Vara Criminal do Fórum de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É um processo referente a um caso que já ficou bastante conhecido, já deu uma grande repercussão nas mídias, ocorrido em 26 de dezembro do ano de 2019, onde elementos entraram num lote vago, atrás da minha casa, um lote de número 32 que faz divisa lateral direita com o meu imóvel, pertencente à Agência Municipal de Habitação do município de Campo Grande. O que gera rotina, essas perturbações acontecerem, esses elementos entrarem com pau, com pá, lançando objetos na nossa parede, com um som de pornografias, uma super perturbação de sossego mesmo, que gera rotina. E, infelizmente, no dia 26 de dezembro do ano de 2019, esse fato aconteceu mais uma vez. Nós somos mais uma vez vítimas dessa situação. Infelizmente, por esse lote do município na época estar vago. E deles entrar aqui dentro também para lesionar de pau, minha filha, eu, nossos bichinhos. Exatamente, nós sofremos muita agressão física, agressão psicológica. Minha mãe passou por diversos exames de corpo de delito. Nós já chegamos a ser agredidas aqui, inclusive no quintal de casa, na frente da polícia militar, com a guarnição estacionada na porta da nossa casa, quando nós tivemos a nossa casa apedrejada. Inclusive, eu tive lesão pelo corpo, principalmente nas pernas, correndo risco até de ter as pernas amputadas na época. Segundo o próprio médico legista disse. E outra coisa, mas, enfim, era cada pedrada que levava que nossos bichinhos caíam, pulavam para cima e desesperavam. Mas, enfim, infelizmente aconteceu esse infortúnio no dia 26 de dezembro. Devido a essa situação desencadeada nesse lote 32 atrás da minha casa, minha mãe acabou sendo lesionada por uma menor que na época estava grávida e com relação com mais 2 indivíduos que iniciaram os fatos nesse lote, né? E aí nisso nós acabamos indo para a delegacia por livre vontade. Inclusive minha mãe chegou a filmar o momento em que a viatura da polícia militar chegou no bairro, estacionou na rua José Carlos Medina, na casa de uma das pessoas também que está envolvida nesse processo da 4ª Vara. Nisso nós fomos para a delegacia, sentadas no banco de trás da viatura, onde a minha mãe ainda chegou a fazer um vídeo do momento em que nós saíamos já dentro da viatura, sentadas no banco de trás, indo à delegacia, por livre vontade. Só que, infelizmente, quando nós chegamos na delegacia, a minha mãe, que gozava de sua plena liberdade, foi até a rua, fez foto na frente da delegacia, na primeira delegacia de polícia civil, que fica ali ao lado da DEPAC Centro, que é a delegacia de plantão, fez uma foto, inclusive, ao lado da viatura da Polícia Civil, que estava estacionada na frente da delegacia, o que prova que minha mãe realmente gozava de sua liberdade. Posteriormente, enquanto aguardávamos na recepção, minha mãe recebeu voz de prisão por uma policial civil que afirmava que minha mãe ofendia alguém. Esse alguém é justamente a pessoa onde a viatura da polícia militar estacionou antes de nós sermos levadas à delegacia, na rua José Carlos Medina. Nesse momento eu iniciei uma gravação de áudio, onde eu indagava a policial sobre ela dizer que minha mãe ofendia alguém. Inicialmente a policial diz que minha mãe ofendeu. Posteriormente, ao saber que ela estava sendo gravada e ser novamente indagada, ela disse que ela não ouviu minha mãe ofender ninguém e que simplesmente ela pediu para que minha mãe aguardasse em silêncio para ser atendida. Nisso eu pedi para que chamassem o delegado para mostrar que minha mãe estava novamente sendo vítima de uma injustiça. Eu acabei sendo lesionada dentro da delegacia, nós tivemos os nossos 2 celulares apreendidos, eu fui lesionada, fui arrastada pela autoridade policial, o delegado me arrastou pelo corredor da delegacia, posteriormente eu passei por exame de corpo de delito. Eles inseriram na ocorrência policial que a minha mãe não foi ouvida na delegacia porque ela não estava em condição. Isso não é verdade. A minha mãe foi ouvida sim por uma policial civil. Inclusive, nós chegamos a fazer uma gravação de áudio durante a conversa da minha mãe com essa policial, um áudio de mais de 17 minutos. O delegado inseriu na ocorrência policial que eu menti sobre a existência da gravação. A gravação existe sim, tanto que ela foi entregue à Corregedoria de Polícia Civil, foi entregue também ao GACEP, que é o órgão do Ministério Público que faz o controle externo da atividade policial.
Eles disseram que minha mãe foi apresentada sem lesão. Na verdade, disseram que minha mãe foi conduzida presa, o que não é verdade. A minha mãe foi por livre e espontânea vontade para registrar boletim de ocorrência sobre o fato que estava acontecendo aqui atrás da minha casa, no lote 32. E nisso eles inseriram como se ela tivesse sido conduzida presa e sido apresentada ilesa, o que também não é verdade. Mas enfim, naquela noite a minha mãe passou algemada, presa dentro de uma cela, dentro da delegacia. No dia seguinte ela foi levada ao judiciário. O juiz concedeu a liberdade provisória. Então minha mãe saiu livre da audiência, graças a Deus. Assim nós retornamos à mesma DEPAC Centro, onde foi registrado um boletim de ocorrência sobre os fatos que nós havíamos ido para registrar na noite do dia 26 de dezembro. Só foi possível registrar no dia 27 após a minha mãe sair da audiência. O delegado da DEPAC Centro fez a requisição do exame de corpo de delito. A minha mãe passou pelo IMOL, onde o médico legista do estado do Mato Grosso do Sul atesta que a minha mãe estava sim lesionada, ao contrário do que consta na ocorrência policial, onde o delegado disse que minha mãe estava ilesa. Não é verdade. O legista do estado, do IMOL, ele atesta, inclusive, os centímetros das lesões que minha mãe possuía na pele. O que aconteceu? Foi gerado um outro procedimento, um outro boletim de ocorrência. A delegacia não fez como a complementação na ocorrência policial da data do dia 26, então ficaram 2 boletins de ocorrência, um registrado no dia 26, um registrado no dia 27 de dezembro daquele ano, desencadeando então 2 processos judiciais. Relacionado ao mesmo caso. Exatamente. Um dos processos tramita perante a 5ª Vara Criminal do Juizado Especial aqui de Campo Grande, onde minha mãe figura apenas como vítima. E, inclusive, recentemente ocorreu uma audiência na 5ª Vara. Os réus foram devidamente intimados, mas não compareceram na audiência. A menor, que lesionou a minha mãe, inclusive, ela foi retirada do procedimento pela 2ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia da nossa área que fez a apuração e o encaminhamento ao judiciário. Eles retiraram essa menor do procedimento, mas o Ministério Público disse na audiência que ele iria intimar a menor para que ela responda, porque, afinal de contas, foi ela que provocou as lesões. Exatamente. Enfim, esse procedimento, graças a Deus, está encaminhado, onde minha mãe é vítima, só que aí nós temos o outro processo que tramita na 4ª Vara do Fórum de Campo Grande, onde minha mãe figura como ré. E é sobre esse processo que nós queremos tratar. Nós precisamos que ele seja julgado o mais rápido possível. Nós temos pressa, nós queremos celeridade no julgamento. Por quê? A minha mãe já foi devidamente intimada pelo Poder Judiciário para apresentar sua defesa. Ela já se manifestou no processo apresentando devidamente a sua defesa, e o que nós queremos agora é simplesmente o julgamento desse caso. Até porque, gente, o que tem acontecido é que tentam de todas as maneiras inverter o meu direito com coisas inversas, para inverter o meu direito. É muito difícil a gente falar isso, dói muito. E as pessoas aqui ficam querendo se aproveitar de a minha mãe estar com esse processo pendente na 4ª Vara como ré. Injustamente. E também está gozando de uma liberdade provisória. Então, nós temos receio de que venham acontecer coisas piores, como nós já fomos agredidas, eu acho que eu falei, né, até na frente da polícia militar, no quintal de casa. Tivemos um outro caso também, onde nós fomos espancadas à paulada. Nós acionamos na época a polícia militar, que não fez a condução à delegacia. Os réus, as pessoas que nos agrediram, eles continuam soltos, gozando da sua liberdade. Então é uma situação muito triste que nós temos enfrentado, e nós precisamos que esse processo seja julgado o mais breve possível. Tanto é que nós e outra coisa aqui dentro, nós estamos fechados aqui dentro, sem poder sair para fora, nem sequer para passear com nossos bichinhos, porque a gente teme aí, entendeu? É uma situação, até porque me colocaram, inclusive, no jornal, a mesma pessoa que deu a causa à prisão, é a mesma pessoa que nos agrediram aqui dentro, e ainda me colocou no jornal como terrorista. Tem vídeo da agressão, inclusive. Esse vídeo foi apresentado à delegacia, e por incrível que pareça, pasmem, nos agrediram no quintal da nossa casa, a pauladas, e quando nós fomos à delegacia registrar a ocorrência policial, nós ficamos surpresas ao sabermos que os agressores haviam se antecipado, indo também registrar a ocorrência policial, como se eles fossem as vítimas da minha mãe. Tudo para querer causar situação, então assim, para poder me tirar da minha casa. Então a gente está gritando socorro, estou pedindo quem puder, nos ajuda, me ajuda aí para que haja
Então, celeridade no julgamento desse processo. Exatamente. E outra coisa, nós também queremos o desarquivamento dos procedimentos que foram arquivados nas corregedorias de polícia civil e militar, porque na época, como nós sofremos muita injustiça, como por exemplo, um dos réus, que ele é réu mesmo na quinta vara, onde tramita o processo onde minha mãe é vítima, ele não foi conduzido à delegacia em 26 de dezembro, a polícia militar esteve no local, nós apontamos os autores dos fatos, dissemos que gostaríamos sim de fazer a representação na delegacia, só que um dos autores do fato não foi encaminhado até a delegacia. As outras pessoas, os autores dos fatos, eles figuraram como vítima, inclusive um deles, no processo da quarta vara, o Ministério Público mudou esse elemento de vítima para simplesmente testemunha dos fatos do dia 26. Ou seja, a gente vai registrar como vítima, chega lá e ainda vira réu. Nós denunciamos o caso nas corregedorias de Polícia Civil e Militar e Ministério Público, o resto é arquivado e ainda me filiou indiciadas a responder por denunciação caluniosa. E nós queremos o desarquivamento também desses procedimentos. Exatamente, para que haja uma apuração legítima e aprofundada sobre o que realmente aconteceu em 26 de dezembro. Também para esses indivíduos que estão obstruindo a justiça e nos colocando em descrédito com nossas idôneas instituições. E a gente quer justiça, gente. A gente quer justiça. E para quem quiser ajudar, temos também aqui um número, quem quiser isso. E para quem quiser maiores informações sobre o nosso caso, a nossa situação, como eu disse, já foi repercutida nas mídias. Recentemente, inclusive, saiu uma matéria produzida pelo site MS Notícias aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Lá explica muito bem a situação. Eles inseriram, inclusive, os áudios que o delegado diz que não existe. Ele está inserido na matéria do MS Notícias. Com o título Mãe e filha, agredidas e humilhadas por vizinhos e policiais, clamam por justiça. Então, quem quiser se informar, é só procurar mesmo o site do MS Notícia e também os processos. O da quarta vara é esse que eu informei e o da quinta vara, que tramita onde minha mãe é vítima, é o número 0004 924 10 2020 812 0110. Nesse procedimento da quinta vara, inclusive, consta o exame de corpo de delito que minha mãe fez em 27 de dezembro de 2019 e consta também mídias que foram entregues à Delegacia de Polícia Civil, inclusive periciadas, sobre tudo que aconteceu na data do dia 26. Inclusive, a própria corregedoria chegou a pedir ainda de urgência esse documento. Assim como geraram 2 procedimentos e nós abrimos representação perante as corregedorias de Polícia Civil e Militar, consta no processo também da quinta vara que o corregedor da Polícia Civil ele chegou a pedir de urgência cópia integral dos 2 procedimentos referente a esses 2 processos para que fosse dia 26, o 12 de 2019. E o do dia 27, que são referentes ao dia 26, para que ele apurasse os fatos. E mesmo assim, o delegado dizendo que minha mãe foi ilesa, o que não é verdade, tanto que o laudo do IMOL atesta que minha mãe estava sim lesionada, eu fui lesionada também na delegacia, passei pelo exame de corpo de delito, e mesmo diante de toda essa série de inverdades que foram inseridas na ocorrência policial, diante de todo esse transtorno, de todas essas injustiças, os procedimentos restaram arquivados. E lembrando também, gente, que esse caso, eu cheguei a buscar refúgio na ONU, e a ONU pediu para a gente esgotar todos os recursos do Brasil. E outra coisa, eu também gostaria, se possível, de uma cariação entre o delegado. Sim, se for até necessário. Documento nós temos bastante. Se houver necessidade, nós estamos inteiramente à disposição para, em qualquer tempo, sendo necessário uma cariação, seja com o delegado, seja com a Polícia Civil, seja com a Polícia Militar, nós estamos à disposição. O que nós queremos e precisamos é resolver esse caso, nós queremos celeridade para o julgamento do processo da quarta vara criminal e também o desarquivamento das corregedorias de Polícia Civil e Militar para que haja uma apuração legítima e responsabilização aos verdadeiros culpados. Até porque, gente, desde que documentos apresentados aos órgãos de justiça, que tudo isso que aconteceu poderia ter sido evitado, porque desde uma semana que nós estivemos aqui, nós já oficializamos de próprio punho, porque não tínhamos energia, ficamos aqui de Bartolona. Hoje o procedimento, devido ao nosso ter tido a casa, né, que foi onde tudo se desencadeou. Assim, nós moramos aqui em um imóvel de habitação popular do município de Campo Grande, onde no contrato da minha mãe consta uma casa de quase 29 metros quadrados, registra em cartório, só que a casa simplesmente não existe. O que nós recebemos do município foi apenas um lote repleto de sujeira, repleto de mato
entulhos, onde até metade da via pública era obstruída pelo lixo e ainda faltando caminhões de terra no nosso quintal. E ainda com toda essa situação desumana, degradante, agressão, uma verdadeira tortura que nós passamos aqui dentro. E com muita dificuldade conseguimos edificar a nossa casinha de alvenaria, tá inacabada ainda, dá pra ver aqui nas paredes, né? Mas enfim, nós estamos dentro da nossa casa e o caso sobre a casa fantasma já está sendo discutido na justiça pela Vara da Fazenda Pública. Exatamente. Gente, então quem puder nos ajudar, nos ajude para que esse procedimento então seja acelerado e que eu possa então me livrar logo dessa situação. E Deus abençoe.